No casamento na praia da minha filha, o noivo dela sorriu ironicamente. Pague $50.000 por este luxo ou desapareça para sempre. Pesquei. Minha filha acrescentou, ou aproveite a solidão em um asilo. Tomei um gole de champanhe, sorri e sussurrei, você se esqueceu de uma coisa. Os rostos deles empalideceram. Momentos depois, o caos se instalou, e eu não levantei um dedo. Você se esqueceu de uma coisa. Essas palavras escaparam dos meus lábios como punhais envoltos em veludo, quase inaudíveis acima do bater rítmico das ondas contra a imaculada costa de Cape Cod. O champanhe em minha mão refletiu a luz dourada do pôr do sol quando levei aos lábios, mantendo contato visual com minha filha e seu novo marido. Eu não tinha planejado dizer isso, ainda não. Mas ver o rosto perfeitamente maquiado de Rebecca se transformar de um desdém frio em uma incerteza momentânea me deu uma pontada de satisfação que eu não havia previsto. Apenas 3 horas antes, eu chegara sozinha ao Ocean View Resort. Meu táxi parou na entrada principal, onde manobristas em impecáveis uniformes brancos auxiliavam os hóspedes a desembarcar de veículos luxuosos. O motorista, percebendo minha hesitação, me ofereceu um sorriso encorajador. Lindo lugar para um casamento, comentou, ajudando-me com minha única mala de viagem. Sim, consegui dizer, alisando meu vestido de loja de departamentos, o mais bonito que eu tinha, um azul claro que eu havia comprado com luxo depois de 6 meses guardando gorjetas. Minha filha vai se casar. O orgulho que eu tentará incutir nessas palavras se desfez quando pisei no jardim bem cuidado. Cadeiras brancas imaculadas, adornadas com arranjos florais suntuosos, davam para o oceano. Copos de cristal refletiam a luz do sol, criando prismas sobre as mesas decoradas profissionalmente. Mulheres em vestidos de grife se misturavam sem esforço, suas risadas tilintando como o champanhe sendo servido em taças que valiam mais do que meu orçamento semanal de compras. Uma mulher alta, com a pele anormalmente lisa, olhou para mim, seus olhos realizando uma rápida avaliação. Observei seu olhar percorrer meu rosto até meus saltos sensatos, demorando-se momentaneamente na minha bolsa. Não era uma peça de grife, mas era a melhor que eu podia comprar. Sua leve careta me disse tudo o que eu precisava saber antes que ela se virasse, me dispensando sem dizer uma palavra. Agarrei meu convite com mais força, observando a multidão em busca da minha filha. Rebecca insistira que eu chegasse cedo para ajudar com os detalhes de última hora. No entanto, ninguém parecia estar me esperando. Depois de 15 minutos de caminhada desajeitada, a avistei com um hobby de seda branca, cercada por madrinhas em uma área isolada do jardim. Mãe, você está atrasada, disse ela em vez de olá, mal tirando os olhos do celular. Sua voz carregava o leve tom de voz que adquirira em algum momento do seu penúltimo ano de faculdade. Todo mundo está perguntando onde você estava. Mentira, claro. Ninguém estava me procurando. A cerimônia começa em 2 horas, ela continuou, finalmente me olhando nos olhos. Seu vestido está ótimo. Só tente não nos envergonhar hoje, ok? As palavras doeram mais do que deveriam. Afinal, aquele não era um território novo. Assenti, forçando um sorriso enquanto ela instruía uma cerimonialista a acompanhar minha mãe até seu lugar. Para a cerimônia? Perguntei, confusa. Para a recepção? Esclareceu Rebecca com um suspiro que sugeria que eu estava sendo particularmente lenta. Você está na mesa 19. Fica no canto dos fundos, longe de onde tiraremos fotos de família. A coordenadora, uma jovem de olhos gentis, lançou-me um olhar compassivo enquanto me conduzia para fora. Gostaria de beber alguma coisa enquanto espera, Sra. Foster? Grace, corrigi automaticamente, e sim, talvez um pouco de água. 2 horas depois, vi minha linda filha caminhar pelo corredor em direção a David Harrington, herdeiro de um império imobiliário de Boston. Rebecca estava radiante em um vestido de grife que custará mais de 3 meses do meu aluguel. Eu me ofereci para ajudar a pagar o vestido dela, mas ela riu, dizendo, Mãe, você não tinha dinheiro para o véu, quanto mais para o vestido. Durante a cerimônia, sentei-me sozinha na penúltima fileira, cercada por conhecidos distantes e colegas de trabalho que conversavam entre si, sem se dar ao trabalho de se apresentar à mãe da noiva. Não chorei quando trocaram os votos. Algo havia endurecido dentro de mim meses atrás, calcificando-se a cada pequena rejeição. O coquetel estava a todo vapor quando David se aproximou de mim com 2 taças de champanhe na mão. A princípio, senti uma pontada de esperança, talvez um gesto de conexão familiar.
Grace, disse-lhe com aquele sorriso ensaiado que nunca alcançava seus olhos, se divertindo? É um casamento lindo, respondi cuidadosamente, aceitando o champanhe. Você e Rebecca devem estar muito felizes. Estamos, ele concordou, olhando ao redor para garantir que ninguém estivesse por perto. Embora ainda haja a questão da sua contribuição para discutir. Eu congelei, a flauta a meio caminho dos meus lábios. Contribuição? Sim, continuou David suavemente, mantendo a cadência encantadora que usava com todos. Rebecca mencionou que você ajudaria com os custos finais do casamento. 50 mil devem cobrir. O champanhe de repente ficou amargo. 50 mil? David, eu não tenho esse dinheiro. Seu sorriso não desapareceu, mas algo frio surgiu em seus olhos. Grace, sejamos honestos. Resolvemos a sua situação da melhor maneira possível, mas as aparências importam em nossos círculos. Rebecca já está envergonhada o suficiente com a sua origem. O mínimo que você poderia fazer é compensar o inconveniente. Inconveniente, repeti, atordoado com sua audácia. Aí estão vocês dois. Rebecca apareceu ao lado de David, seu vestido de noiva refletindo o brilho do pôr do sol. Ela parecia uma princesa de conto de fadas, alguém que havia esquecido suas origens humildes. Mãe, o David já falou com você sobre o nosso acordo? Ele mencionou algo em torno de 50 mil, eu disse baixinho. O sorriso de Rebecca permaneceu fixo, sua voz se transformando em um sussurro. Não é muito, considerando o que fizemos por você. Nós o convidamos apesar das reservas dos pais de David. Demos a você um lugar na recepção. Se você não pode contribuir financeiramente, talvez seja melhor seguirmos caminhos separados. O que você está dizendo? Perguntei, embora já soubesse. Estou dizendo que existe uma comunidade adorável para aposentados no Arizona onde você não incomodaria ninguém, ela respondeu friamente. A escolha é sua. Pagar pelo luxo de estar em nossas vidas ou desaparecer para sempre. É bem simples mesmo. Olhei para eles, minha filha e seu novo marido, parados diante de mim como a realeza se dirigindo a um camponês. 18 anos de sacrifício, 3 empregos ao mesmo tempo para pagar a faculdade, meu fundo de aposentadoria investido em sua boutique, tudo esquecido. Algo se instalou dentro de mim, uma certeza serena. Bebi meu champanhe lentamente, deixando o momento se prolongar. Então, olhei diretamente para seus rostos confiantes e sussurrei: vocês se esqueceram de uma coisa. O lampejo de medo que cruzou suas expressões era inconfundível. Eles não esperavam tal desafio. Com licença, eu disse, levantando-me graciosamente. Preciso retocar o pó no nariz. Enquanto me afastava, pude sentir os olhares deles cravados nas minhas costas. Eles não tinham ideia do que estava por vir, do que eu vinha preparando há meses. O caos que se instalaria seria inteiramente obra deles, e eu não precisaria levantar um dedo. Enquanto me afastava de Rebecca e David, meus saltos batendo no caminho de pedra polida que levava ao prédio principal do resort, lembranças me invadiram. Não do dia do casamento da minha filha, mas de outra noite, 18 anos atrás, quando tomei a decisão mais importante da minha vida. A chuva batia forte nas janelas do nosso pequeno apartamento em Boston enquanto eu pressionava meus dedos trêmulos contra a bochecha inchada. Tom finalmente adormecera depois de sua última crise de fúria, seus roncos ecoando pelo nosso apartamento de 2 quartos como um trovão distante. Rebecca, de 4 anos, testemunhara tudo do corredor, com seu coelho de pelúcia agarrado ao peito, lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto. Ela já havia aprendido que fazer barulho durante os momentos difíceis do papai só piorava as coisas. Foi naquele momento que tudo mudou. Não porque tenha sido a pior surra, não foi, mas por causa do olhar da minha filha, compreensão, reconhecimento, a percepção inicial de que aquilo era o que o amor significava. Naquela noite, movi-me com uma precisão aterrorizante, colocando apenas o essencial numa única mochila, as roupas favoritas de Rebecca, o coelho dela, os nossos passaportes e o dinheiro de emergência que eu estava escondendo dentro de uma cópia oca de orgulho e preconceito por meses, $237, tudo que consegui juntar do dinheiro do supermercado e da escassa mesada que Tom me permitia. Quando levantei Rebecca, que ainda dormia, da cama, seus bracinhos instintivamente me envolveram no pescoço. Vamos embarcar em uma aventura, mamãe? Ela sussurrou. Sim, querida, respondi,
com a voz firme apesar do medo que me percorria. A maior aventura. Desaparecemos na noite chuvosa, embarcando no último ônibus para Dorchester, onde minha antiga amiga do colégio, Meg, havia prometido que poderíamos ficar até eu descobrir alguma coisa. 2 semanas depois, encontrei o apartamento, se é que se pode chamar assim, um quarto individual com cozinha compacta e um banheiro tão pequeno que dava para escovar os dentes sentado no vaso sanitário. O prédio cheirava perpetuamente a repolho e fumaça de cigarro. Mas o proprietário não fez perguntas quando paguei 3 meses de aluguel adiantado com meus primeiros contra-cheques. O sofá-cama na sala de estar se tornou minha cama pelos 7 anos seguintes. Todas as noites, eu o desdobrava depois de colocar Rebeca no quarto, com as costas reclamando após turnos de 10 horas no Sunes Diner, onde eu servia café da manhã e almoço. Depois de um banho rápido e uma refeição, eu trocava de roupa e vestia minhas roupas profissionais, uma saia azul marinho e uma blusa branca que encontrei na Goldville, e ia para o consultório odontológico do Dr. Miller, onde atendia telefones até às 9. Mas entre essas horas exaustivas, havia momentos dourados que faziam cada sacrifício valer a pena. Ainda me lembro da cara da Rebeca na primeira vez que ela leu uma frase completa dos livros usados que eu levava para casa: o gato sentou no tapete. Eu consegui, mamãe. Li tudo sozinha, exclamou ela, com os olhos arregalados de orgulho e admiração. Você é a garota mais inteligente do mundo, eu disse a ela, falando sério. Comemoramos as pequenas vitórias da vida com cupcakes de supermercado, $12,99 por um pacote com 6, que dividíamos cuidadosamente ao longo de vários dias. Quando Rebeca perdeu o primeiro dente, quando tirou nota máxima no boletim, quando foi escolhida para o concurso de soletração da escola primária, cada marco era marcado pelo ritual de escolher a cor da cobertura que queríamos naquela semana. Um dia, prometi ela enquanto nos sentávamos à mesa instável da cozinha, você terá todas as oportunidades que eu nunca tive. Você irá para a faculdade. Usará roupas bonitas. Nunca se preocupará em ter o suficiente. Você também vai estar lá, mamãe? Ela perguntou, com glacê azul espalhado no lábio superior. Sempre, eu prometi. Mantive essa promessa durante o ensino fundamental e médio, durante as fases difíceis e os triunfos da Rebeca. Comecei a juntar dinheiro para a faculdade quando ela tinha 10 anos, abrindo uma conta poupança específica onde depositava tudo que podia, às vezes apenas $5 por semana, às vezes mais quando fazia turnos extras durante as férias. No dia em que a carta de aceitação da Universidade de Boston chegou, Rebeca dançou pelo nosso pequeno apartamento, segurando o prestigiado papel timbrado. Eu consegui, mãe. Eu consegui mesmo. Naquela noite, depois que ela adormeceu, chorei pela primeira vez em anos, lágrimas de puro orgulho misturadas ao pânico com os custos da mensalidade que sua bolsa parcial não cobriria. Pela manhã, eu tinha um plano. Além do restaurante e do consultório odontológico, comecei a trabalhar no inventário de fim de semana em uma loja de departamentos local e comecei a limpar casas de famílias ricas em Back Bay 2 vezes por semana. Minha agenda se tornou uma confusão de uniformes, rotas de ônibus e cochilos rápidos entre os turnos. Nos fins de semana, quando Rebeca vinha do dormitório, eu escondia a exaustão profunda atrás de sorrisos radiantes e cabelos recém-pintados para cobrir os fios grisalhos que iam ficando cada vez mais brancos. Mãe, você está ótima, ela dizia. E eu sentia uma onda de alívio por ela não conseguir enxergar a verdade, que em algumas noites eu estava tão cansada que adormecia ainda de sapatos. A mudança foi gradual, quase imperceptível no início. Durante o primeiro e o segundo ano, Rebeca levava suas roupas para lavar em casa nos fins de semana, e conversávamos por horas sobre suas aulas, seus novos amigos, seus sonhos para o futuro. Ela me apresentava orgulhosamente às suas colegas de quarto quando elas a acompanhavam ocasionalmente, descrevendo meus múltiplos empregos com admiração. Minha mãe trabalha mais do que qualquer pessoa que eu conheço. Mas algo mudou durante o penúltimo ano. Ela começou a voltar para casa com menos frequência. Quando a visitava, costumava estar no celular, mandando mensagens para amigos ou checando as redes sociais. A primeira vez que ela pareceu envergonhada de mim foi quando sua nova amiga Alyssa, uma garota de uma família rica de Connecticut, veio ao nosso apartamento. Isso é aconchegante, comentou Alyssa, observando nossos móveis desencontrados e a mancha de umidade no teto que o proprietário havia prometido consertar há meses. Vamos nos mudar em breve, Rebeca mentiu rapidamente. Mamãe simplesmente não teve tempo de conhecer lugares novos.
Mais tarde naquela noite, depois que Alyssa voltou para o campus, Rebecca sugeriu que talvez fosse mais fácil se ela ficasse na escola nos fins de semana. A biblioteca tem recursos melhores para as minhas aulas de administração de qualquer maneira, explicou ela, sem me olhar diretamente nos olhos. Assenti, engolindo a mágoa. O que te ajudar a ter sucesso, querida? Não contei a ela que já estava planejando fazer o sexto turno no restaurante aos sábados. O sucesso dela era tudo o que importava, mesmo que o caminho para ele a afastasse gradualmente de mim. Rebecca se formou com honras, e seu diploma em administração pela Universidade de Boston abriu portas que eu jamais imaginei serem possíveis para minha filha. Sentei-me na plateia durante a cerimônia, com as bochechas doendo de tanto sorrir, observando-a caminhar confiante pelo palco. Minhas mãos estavam em carne viva por causa dos turnos extras, a pele rachada e avermelhada por causa dos produtos de limpeza, mas eu usava luvas para escondê-las enquanto aplaudia mais alto do que todos. 2 semanas depois da formatura, meu telefone tocou às 23h43, bem na hora em que eu estava caindo na cama depois de um plantão duplo. Mãe, a voz de Rebecca tremia na linha. Você está acordada? Preciso falar com você. Sentei-me imediatamente, esquecendo o sono. O que houve, querida? Você está bem? Encontrei, mãe, disse ela, as palavras saindo entrefungadas. Meu sonho, meu propósito. Ela explicou como havia tropeçado em uma loja vazia em um canto promissor de Beacon Hill. O espaço era pequeno, mas tinha personalidade, paredes de tijolos aparentes, pisos de madeira originais e janelas grandes perfeitas para vitrines. O proprietário a levou para um passeio e mencionou como a área estava atraindo jovens profissionais e moradores antenados na moda. Eu poderia abrir minha própria boutique, sussurrou ela, com a voz carregada de uma mistura de terror e euforia. Peças selecionadas para mulheres profissionais, itens únicos que você não encontra em lojas de departamento. Parece maravilhoso, eu disse, genuinamente animada com a visão dela. Então veio o verdadeiro motivo da ligação. Mas preciso de capital inicial. O proprietário quer o primeiro e o último mês de aluguel, mais o depósito de segurança, até a semana que vem para manter o espaço. E depois tem a reforma, o estoque, o marketing. Sua voz falhou. Eu não tenho esse dinheiro, mãe. Nenhum banco empresta dinheiro para alguém recém-saído da faculdade sem histórico empresarial. Fechei os olhos, sabendo instantaneamente o que faria. De quanto você precisa? Mãe, eu não espero que você. Quanto, Rebecca? Houve uma pausa antes que ela respondesse. $97.000. O valor poderia muito bem ser 1 milhão. Era muito mais do que eu tinha na minha poupança. Mas lá estava meu fundo de aposentadoria, modesto para a maioria dos padrões, mas para o qual contribuí religiosamente por 18 anos. Era tudo que eu havia conseguido reservar para o meu futuro. Tenho para você até segunda-feira, prometi. Seu suspiro foi audível. Mãe, isso é tudo que você tem. Nem tudo, eu disse suavemente. Eu tenho você. 3 dias depois, eu estava no escritório de Sarah Miller, minha amiga do ensino médio que havia se tornado assistente jurídica em um respeitado escritório de advocacia de Boston. Eu a ajudei a superar um divórcio difícil anos atrás, deixando-a dormir no meu sofá-cama por 3 meses, quando ela não tinha mais para onde ir. Você tem certeza absoluta disso, Grace? Perguntou Sarah, ajeitando os óculos no nariz enquanto revisava a papelada para a liquidação da minha conta de aposentadoria. Isso é cada centavo que você economizou. Tenho certeza, respondi. Os lábios de Sarah se apertaram numa linha fina. Então faremos do meu jeito. Ela pegou documentos adicionais. Estou elaborando os documentos da sociedade. Você manterá 51% da participação oculta. Rebecca será a cara do negócio, mas você terá proteção legal. Comecei a protestar, mas Sarah levantou a mão. Não se trata apenas de proteger você, Grace. Trata-se de proteger Rebecca também. E se o negócio falir? E se houver questões de responsabilidade? Isso cria uma estrutura legal que protege vocês duas. Relutantemente, concordei, embora nunca tivesse pretendido exercer qualquer controle sobre o sonho de Rebecca. Quando lhe apresentamos a papelada, ela assinou sem ler completamente,
animada demais para garantir a fachada da loja para prestar muita atenção aos detalhes legais. O closet da Rebeca foi inaugurado 3 meses depois. A inauguração foi modesta, uma pequena tábua de queijos, champanhe barato e convites escritos à mão para todos da rede de amigos da Rebeca. Fiquei ao fundo, observando minha filha cumprimentar potenciais clientes com um charme natural, exibindo o estoque cuidadosamente selecionado com genuína paixão. A boutique enfrentou dificuldades nos primeiros meses. Eu contribuía discretamente com mais das minhas economias quando o aluguel vencesse, sem nunca mencionar o apoio adicional. Rebeca trabalhava 14 horas por dia, projetando vitrines até tarde da noite, negociando com fornecedores e construindo relacionamentos com os clientes, uma venda de cada vez. Então aconteceu o milagre. Alissa, a amiga de faculdade de Rebeca, aquela que achava nosso apartamento aconchegante, havia se tornado uma espécie de influenciadora de estilo de vida nas redes sociais. Ela visitou a loja certa tarde, experimentou um vestido azul chamativo que Rebeca havia comprado de um estilista desconhecido do Brooklyn e postou uma foto em sua conta do Instagram. Pela manhã, a publicação viralizou nas redes sociais de Boston. À tarde, havia uma fila do lado de fora da loja. No final da semana, Rebeca já havia vendido quase todo o seu estoque e ligava freneticamente para os fornecedores para fazer pedidos urgentes. O armário de Rebeca se tornou o destino de moda para os jovens profissionais de Boston. Revistas locais o destacavam em suas seções de joias escondidas. Mais influenciadores das redes sociais apareceram, postaram e espalharam a novidade. Em 6 meses, Rebeca estava procurando expandir seu espaço para o espaço vago ao lado. Eu assisti a tudo se desenrolar com um orgulho imenso. Minha filha brilhante e trabalhadora, estava tendo um sucesso além de tudo que eu havia imaginado quando fugi com ela no meio da noite, tantos anos atrás. Eu deliberadamente me ausentava durante o horário comercial, visitando-a apenas após o fechamento para ajudar com a reposição de estoque ou a contabilidade. Rebeca nunca me pediu para ficar longe. Foi uma escolha minha, entendendo instintivamente que sua clientela sofisticada poderia achar minha presença, com minhas roupas de brechó e mãos desgastadas pelo trabalho, inconsistente com a imagem sofisticada da boutique. Você deveria aparecer durante o dia, Rebeca dizia ocasionalmente, mas seu tom não demonstrava convicção. O mundo é seu agora, não o meu, eu respondia levianamente. Estou feliz só de ver os resultados. A primeira picada de verdade veio inesperadamente, cerca de 1 ano após a inauguração. Eu tinha passado por lá mais cedo do que o habitual certa noite, planejando surpreender Rebeca com um jantar depois de uma semana particularmente bem-sucedida. A boutique ainda estava aberta, com clientes admirando a nova coleção de outono. Entrei discretamente, parada perto de uma arara circular de suéteres de cachemir. Uma mulher bem vestida conversava com Rebeca perto do caixa, admirando a estética da loja. Você criou algo especial aqui, comentou a mulher. Como você conseguiu construir uma boutique tão perfeita logo depois de sair da faculdade? Sorri, esperando ouvir Rebeca reconhecer a parceria, o apoio, os anos de sacrifício que tornaram seu sonho possível. Em vez disso, minha filha jogou os cabelos para trás, confiante, e respondeu: construí este negócio do nada. Só trabalho duro, determinação e uma visão clara. Ninguém me deu nada. Eu fiz acontecer com pura garra. As palavras me atingiram como golpes físicos. Ninguém me deu nada. Eu construí isso do nada. Naquele momento, parada entre roupas caras compradas com meu fundo de aposentadoria, tornei-me invisível na narrativa da minha filha, completamente apagada de sua história de sucesso. A boutique que havia sido concebida como o ápice de nossa jornada juntas tornou-se só dela. Recuei silenciosamente, esquecendo os planos para o jantar, e saí de fininho antes que Rebeca pudesse me ver. Lá fora, encostada na parede de tijolos do prédio, respirei fundo o ar fresco da noite, tentando racionalizar a dor. Era isso que eu queria, não era? Que Rebeca se virasse sozinha, confiante e bem-sucedida. Mas, enquanto caminhava sozinha para casa naquela noite, algo fundamental mudou na minha compreensão do nosso relacionamento. Não era apenas o fato de ela ter reivindicado o crédito exclusivo pelo sucesso da boutique. Era o fato de ela realmente acreditar nisso. Depois de descobrir o histórico revisionista de Rebeca sobre seu sucesso, mantive distância das operações da boutique, protegendo-me de novas decepções e, ao mesmo tempo, garantindo discretamente o sucesso do negócio.
Durante meses, revisei as demonstrações financeiras que Sarah me encaminhava, cuidei da papelada e processei faturas nos bastidores, tornando-me um fantasma na história de sucesso da minha filha. Então veio o convite, uma ocorrência rara que me pegou de surpresa. Mãe, a Câmara de Comércio de Boston vai sediar seu evento anual de networking para pequenas empresas na próxima quinta-feira, anunciou Rebecca durante um de nossos jantares cada vez mais raros. Vou ser reconhecida como uma das empreendedoras com menos de 30 anos e preciso de um acompanhante. Você poderia vir comigo? Devo ter ficado surpreso porque Rebecca rapidamente acrescentou: a outra opção é a Lisa, mas ela esteve comigo nos últimos 3 eventos, e as pessoas estão começando a achar que somos um casal. Ela riu levemente. Eu adoraria ir, respondi, tentando disfarçar minha ansiedade. Talvez essa fosse a maneira de Rebecca reconstruir nossa conexão. Na noite do baile, esbanjei em um corte de cabelo e usei minha melhor roupa, um vestido azul marinho da Nordstrom Rack que eu tinha comprado em liquidação, mas que parecia consideravelmente mais caro. Quando Rebecca foi me buscar, ela me lançou um olhar avaliador. Você está linda, mãe, disse ela com leve surpresa. Muito apropriado. No evento, realizado no elegante salão de um hotel no centro da cidade, Rebecca se transformou em alguém que eu mal reconhecia, confiante, charmosa, dominando o ambiente com naturalidade. Fiquei perto o suficiente para parecermos juntos, mas longe o suficiente para deixá-la brilhar, bebendo água com gás e sorrindo para estranhos que olhavam em minha direção. Durante seu breve discurso de agradecimento, Rebecca novamente omitiu qualquer menção ao meu envolvimento em sua trajetória empresarial. Eu já esperava por isso desta vez, então a dor foi mais branda, mais uma dor familiar do que uma ferida recente. Jovem impressionante, disse uma voz grave ao meu lado enquanto Rebecca concluía seus comentários sob aplausos entusiasmados. Virei e me encontrei um homem incrivelmente bonito, de 30 e poucos anos, observando minha filha com interesse genuíno. Seu terno sob medida revelava riqueza, mas eram seus ombros confiantes e a inteligência calculista em seus olhos que chamavam a atenção. Obrigada, respondi. Ela é minha filha. Algo brilhou em seu rosto, reavaliação, talvez surpresa. David Harrington, disse ele, estendendo a mão. Grupo de Desenvolvimento Harrington. O nome era familiar, uma das famílias tradicionais do ramo imobiliário de Boston, cujos prédios pontilhavam o horizonte da cidade. Grace Foster, respondi, apertando sua mão. Seus olhos fizeram um rápido e sutil inventário, observando meu vestido, meus sapatos, minha falta de joias caras antes de perguntar: e o que a senhora faz, senhorita Foster? Trabalho no setor de serviços, respondi vagamente, tendo aprendido que as pessoas respondem melhor à ambiguidade do que à verdade dos meus múltiplos empregos na classe trabalhadora. Mãe? Rebecca apareceu de repente ao meu lado, um pouco sem fôlego de excitação. Eu estava procurando você por todo lugar. Sua atenção imediatamente se voltou para David, e eu testemunhei a química instantânea entre eles, como assistir a um fósforo riscando fósforo. David Harrington, ele se apresentou, e todo seu comportamento mudou para algo mais animado e envolvente do que o interesse educado que ele havia demonstrado por mim. Rebecca Foster, respondeu minha filha, estendendo a mão com um floreio gracioso. O armário da Rebecca. A mulher do momento, David sorriu, segurando a mão dela por mais um momento do que o necessário. Eu estava contando à sua mãe como suas realizações são impressionantes. Rebecca sorriu radiante. E naquele momento, tornei-me invisível novamente, um acessório na história do encontro em vez de um participante ativo. Observei David manobrar suavemente a conversa para longe de mim, fazendo perguntas detalhadas a Rebecca sobre seu modelo de negócios, seus planos de expansão, sua visão para o futuro. Em 20 minutos, ele conseguiu o número de telefone dela e a fez prometer que visitaria pessoalmente sua boutique na semana seguinte. Em 3 dias, eles tiveram o primeiro encontro. Em 2 semanas, eram inseparáveis. O romance relâmpago progrediu com uma velocidade estonteante. Os telefonemas de Rebecca, já pouco frequentes, tornaram-se ainda mais raros. Nossos jantares ocasionais foram cancelados ou remarcados para atender aos planos espontâneos de David. Quando nos encontrávamos, David dominava a conversa, falando longamente sobre seus projetos imobiliários, conexões familiares e ambições futuras. O interesse dele por mim se estendia apenas a perguntas superficiais que inevitavelmente voltavam a potenciais vantagens para ele. Seu amigo é paralegal,
Você mencionou em qual escritório? Eles lidam com transações imobiliárias comerciais? Comecei a notar padrões preocupantes. David constantemente exibia Rebecca para seu círculo social, mas a mantinha separada da família. Ele a presenteava com presentes caros, bolsas de grife, um relógio de platina, criando dívidas de gratidão que ela jamais conseguiria pagar de verdade. Ele fazia críticas casuais disfarçadas de sugestões úteis: esse sistema de estoque que você está usando está tão ultrapassado, querida. Deixe-me mostrar como empresas de verdade funcionam. Todas as minhas tentativas de discutir essas preocupações com Rebecca foram rejeitadas. Ele só está tentando me ajudar a ter sucesso, mãe, ela dizia na defensiva. O David vem de um mundo totalmente diferente. Ele está me ensinando como as coisas funcionam nesse nível. E a família dele? Perguntei uma vez. Você já os conheceu? Um lampejo de desconforto cruzou seu rosto. Eles viajam muito. Tenho certeza de que os conhecerei quando chegar a hora. 4 meses depois do início do relacionamento, descobri o noivado deles por meio de uma atualização de status no Facebook. Sem ligação, sem aviso prévio, apenas uma foto perfeitamente encenada da mão de Rebecca ostentando um anel de diamante que devia custar mais do que minha renda anual. Com a legenda: eu disse sim para sempre com minha alma gêmea. #FuturaSenhora.Harrington. Fiquei olhando a imagem por um minuto inteiro antes de ligar para ela, com as mãos tremendo. Você ia me contar? Perguntei quando ela atendeu. Ah, mãe, sim, eu ia te ligar hoje à noite, disse Rebecca, com a voz alta de entusiasmo. O David me surpreendeu com o pedido de casamento ontem, e estamos comemorando com os amigos dele. Não é maravilhoso? É muito repentino, consegui dizer. Quando você sabe, ela respondeu, com desdém. Estamos pensando em um casamento na primavera, algo elegante, mas intimista. No dia seguinte, recebi uma mensagem que não era para mim: sua mãe não pode se sentar com a minha família no jantar. Meus pais ficariam mortificados. Vamos colocá-la na mesa dos fundos, com os vendedores. O texto era de David, claramente destinado a Rebecca. Esperei pela resposta dela, pela sua defesa. Nenhuma veio. Em vez disso, 7 minutos depois, meu telefone tocou com uma mensagem claramente destinada a me distrair: mãe, você acredita que a cerimonialista quer nos cobrar a mais por talheres de ouro rosé? Esse planejamento é tão estressante. Respondi com um apoio evasivo, com a traição como gelo no meu estômago. 2 semanas depois, após inúmeras ligações não retornadas, visitei o apartamento de Rebecca sem avisar, preocupada com seu comportamento cada vez mais distante. Ela não estava em casa, mas seu laptop estava aberto no balcão da cozinha. Eu nunca havia invadido a privacidade da minha filha antes, mas algo no instinto, talvez, ou um medo crescente, me impulsionou. A tela exibia uma planilha detalhada de planejamento de casamento com várias abas. Meu dedo hesitou sobre o trackpad antes de clicar em uma inofensivamente rotulada gestão materna. A aba se expandiu para revelar um documento estratégico detalhado para lidar comigo durante o processo de casamento. Os marcadores descreviam como limitar a visibilidade de Grace durante momentos-chave, agendar para reuniões não essenciais com fornecedores para que ela se sinta incluída, e técnicas para extrair a máxima contribuição financeira, mantendo o controle de limites. A nota final, em uma célula destacada em amarelo, continha o comentário de David: lembre-se do objetivo final, apoio financeiro total com o mínimo de interferência. Depois do casamento, a distância fica mais fácil de manter. Afastei-me do computador, fisicamente enjoado com o que descobri. Não era só a Rebecca me excluindo naquele momento. Era uma estratégia calculada e de longo prazo para extrair o máximo de valor possível de mim antes de me cortar completamente da vida deles. Naquela noite, liguei para Sarah pela primeira vez em meses. Preciso da sua ajuda, eu disse quando ela atendeu. E preciso que você não faça perguntas ainda. O que você precisar, ela respondeu sem hesitar. Se eu ativasse minha participação majoritária na Rebecca's Closet, o que exatamente isso significaria? O silêncio de Sarah durou 3 segundos. Isso significaria que você poderia iniciar uma auditoria completa, congelar ativos, revisar todos os contratos e, potencialmente, assumir o controle operacional. Grace, o que está acontecendo? Estou elaborando um plano de contingência, expliquei, com a voz mais firme do que me sentia.
Um plano que espero nunca usar. Eu precisava de opções de proteção. E, pela primeira vez em 22 anos, precisava me colocar em primeiro lugar. Nas semanas que antecederam o casamento, Sarah e eu nos preparamos meticulosamente, reunindo registros financeiros, documentando reuniões não autorizadas com investidores que Rebecca havia realizado sem meu conhecimento e compilando evidências de desvios de fundos da boutique para contas pessoais. Descobrimos que David vinha aconselhando Rebecca a reestruturar o negócio de maneiras que acabariam por diluir minha participação a zero, um plano que pretendiam executar logo após o casamento. Tem certeza de que quer fazer isso? Perguntou Sarah durante nossa última reunião, 3 dias antes da cerimônia. Depois que começarmos, não há como voltar atrás. Olhei para a pilha de envelopes pardos sobre a mesa de jantar dela, cada um contendo provas irrefutáveis e notificações legais preparadas para diferentes destinatários. Ainda não estou fazendo nada, corrigi. Só estou me certificando de que tudo esteja pronto. E qual é o gatilho? Sarah insistiu. O que te faz decidir apertar o botão? Pensei nos anos de sacrifício, na erosão gradual do respeito, na estratégia calculada de gestão materna e agora no ultimato do casamento. Saberei quando acontecer, disse eu baixinho. O confronto na praia, a exigência de $50.000 com a alternativa de serem excluídos de suas vidas para sempre, foi a confirmação final de que minha filha e o marido me viam apenas como um recurso a ser drenado e descartado. No momento em que sussurrei, você se esqueceu de uma coisa, e viu o medo estampar-se em seus rostos, eu soube exatamente o que precisava acontecer. Depois de pedir licença para retocar o pó no nariz, passei pelo luxuoso banheiro do resort e continuei pelo calçadão de madeira que saía da recepção, encontrando um nicho isolado entre 2 dunas de areia. Sentei-me em um banco desgastado pelo tempo, de frente para o mar. O pôr do sol pintava a água em tons de âmbar e dourado, enquanto ondas suaves batiam na praia. A beleza da natureza contrastava fortemente com a feiura que eu acabará de vivenciar. Minhas mãos não tremeram quando peguei meu telefone e escrevi uma mensagem simples para Sarah, hora do castelo de areia. 3 pontos apareceram imediatamente, seguidos de sua resposta: entendido. Pacotes sendo entregues agora. Equipe jurídica à disposição. Tudo bem? Eu respondi. Fiquei naquele banco por exatos 7 minutos, respirando fundo, dizendo adeus ao sonho de como poderia ter sido meu relacionamento com Rebecca. Então, guardei meu celular de volta na bolsa e voltei para a recepção, seguindo um caminho tortuoso que me permitiu observar sem ser imediatamente vista. A organizadora do casamento foi a primeira a abordar os pais de David na mesa de destaque perto da pista de dança. Isto foi entregue para vocês, senhor e senhora Harrington, disse ela, entregando-lhes um envelope lacrado com cortesia profissional. Cenas semelhantes se repetiram por todo o local, enquanto funcionários entregavam discretamente envelopes idênticos a convidados específicos, todos investidores boutique que David havia trazido secretamente sem meu conhecimento ou consentimento. Observei a confusão dar lugar à preocupação enquanto os documentos eram extraídos e examinados. O pai de David foi o primeiro a reagir, com o rosto corando de vermelho enquanto se levantava abruptamente, com o guardanapo caindo esquecido no chão. Ele examinou a sala com os olhos semicerrados antes de localizar o filho perto do bar e caminhar decididamente naquela direção. Ao mesmo tempo, uma sinfonia sincronizada de alertas eletrônicos começou a soar por todo o local. O endereço de e-mail comercial de Rebecca enviava notificações automáticas para todos os envolvidos nas operações da boutique. As mensagens, elaboradas pela equipe jurídica de Sarah, anunciavam uma auditoria imediata da empresa, congelamento de ativos e suspensão de todas as atividades comerciais enquanto se aguardava a investigação de irregularidades financeiras. Saí do meu ponto de observação isolado e caminhei silenciosamente ao longo do perímetro da recepção. David agora estava envolvido em uma discussão intensa e sussurrada com o pai, cujo dedo cutucava repetidamente os documentos em sua mão. Rebecca ficou paralisada ao lado deles, sua maquiagem perfeita incapaz de esconder o pânico crescente. Ao me ver, Rebecca se afastou e correu em minha direção com desespero nos olhos. Mãe, o que está acontecendo? Todo mundo está recebendo e-mails malucos sobre a boutique. Não é loucura, corrigi calmamente. Exatamente. Estou exercendo meus direitos como acionista majoritário. David apareceu ao lado dela, seu charme ensaiado completamente evaporado. O que você fez? Sibilou ele, mantendo a voz baixa para não chamar mais atenção. Protegi meu investimento, respondi,
mantendo o mesmo tom de voz sereno. Você realmente achou que eu não descobriria seus planos de me excluir? Os investidores não autorizados, os fundos desviados? O rosto de Rebecca empalideceu sob a maquiagem. Podemos explicar tudo isso, gaguejou ela. Foi apenas temporário, para levantar capital para a expansão do projeto paralelo do David. Terminei para ela, o empreendimento South End que de alguma forma recebeu um investimento de $200 mil da Rebecca's Closet reserva-se sem o conhecimento ou aprovação do proprietário majoritário. Os olhos de David se voltaram nervosamente para onde seus pais conversavam com outro casal, ambos segurando os documentos condenatórios. Vocês não têm ideia do que fizeram, alertou. Minha família tem conexões que vocês nem imaginam. É por isso que seu pai parece pronto para te renegar agora? Perguntei, acenando para o Harrington mais velho, cujos gestos se tornavam cada vez mais agitados. Imagino como ele se sente em relação ao filho usar uma pequena boutique como cofrinho pessoal para um empreendimento imobiliário fracassado. O horror estampado em seus rostos confirmou o que eu já sabia: eles me subestimaram completamente. Viram apenas o que queriam ver: uma mulher envelhecida com raízes na classe trabalhadora que poderia ser manipulada, usada e descartada. Mãe, sussurrou Rebecca, com lágrimas escorrendo pelo rosto, arruinando a maquiagem cuidadosamente aplicada. Você precisa consertar isso, por favor. Tudo pelo que trabalhamos será destruído. Tudo eu trabalhei para isso, corrigi gentilmente. Tudo pelo que me sacrifiquei. Tudo que construí e que você reivindicou como sua única conquista. Rebecca estendeu a mão para o meu braço, e seu anel de noivado de diamante refletiu a luz. Sou sua filha, sua única filha. Você não pode fazer isso comigo. Por um momento, minha determinação vacilou, o instinto maternal de proteger, de defender, de sacrificar ainda forte depois de todos esses anos. Mas então me lembrei da planilha de gestão materna, da crueldade casual dos planos delas e do ultimato entregue em taças de champanhe. Eu já fiz isso, eu disse suavemente. Vocês dois me mostraram exatamente quem são e o quanto eu valho para vocês. Eu simplesmente acreditei. O telefone de David começou a tocar, seu pai ligando do outro lado da sala. O telefone de Rebecca soou com mais alertas de e-mail enquanto o processo legal iniciado por Sarah continuava a se desenrolar. Ao nosso redor, a elegante recepção se transformava em aglomerados de convidados confusos e conversas urgentes. Podemos lhe oferecer mais de 50 mil, David negociou desesperadamente. O dobro, o triplo, o que você quiser. Balancei a cabeça. Isso nunca foi sobre dinheiro. Quando me virei para ir embora, Rebecca fez um último apelo desesperado: Mãe, por favor, me diga como consertar isso. Fiz uma pausa, olhando para minha filha em seu vestido de noiva de grife que custou mais de um ano das prestações da minha hipoteca. Você não pode, eu disse simplesmente. Algumas coisas, uma vez quebradas, permanecem quebradas. Afastei-me então, movendo-me com dignidade e sem pressa em meio ao caos que se desenrolava atrás de mim. Os funcionários se afastaram respeitosamente, talvez sentindo que eu não deveria ser parado ou questionado. Já nos limites da propriedade, tirei meus saltos desconfortáveis, carregando-os em uma das mãos, enquanto me dirigia à praia pública que se estendia por quilômetros ao longo da costa. O sol poente pintava meu caminho de dourado enquanto eu caminhava em direção ao horizonte, cada passo mais leve que o anterior. Pela primeira vez em décadas, eu estava livre do peso de um sacrifício ingrato, livre do fardo de ser necessária apenas para o que eu podia oferecer, e não para quem eu era. A 5 quilômetros da praia, onde Sarah me esperava em seu sedã sensato, um novo futuro me aguardava, um futuro que incluía planos para uma pequena boutique minha em uma parte mais tranquila da cidade, atendendo mulheres que valorizavam substância em vez de status. Não uma substituição para o que eu havia perdido, mas algo inteiramente novo, algo só para mim. Nunca olhei para trás, para o resort reluzente ou para os destroços que deixei para trás. Eu havia dado a Rebecca tudo o que tinha para dar. Agora, finalmente, era minha vez. Se esta história de doce vingança te deixou na ponta da cadeira, clique em curtir agora mesmo. Minha parte favorita foi quando Grace sussurrou: Você se esqueceu de uma coisa, no casamento na praia, sabendo que sua vingança perfeitamente planejada estava prestes a acontecer. Qual foi o seu momento favorito? Deixe nos comentários abaixo. Não perca mais histórias emocionantes como esta.
Inscreva-se e ative o sininho de notificação para não perder nenhum post.